esqueça, isso aprendi da infância, mas nunca esqueça o herege. E as cidades de importância se ergueram nos alicerces dos fortins e das estâncias. Não esqueça de outra parte, para honrar a descendência de tudo aquilo que muda. Muda só nas aparências e até num bronze de praça vive a raiz da querência. Eu nasci no tempo errado, ou andei muito depressa, dei o de casa em Tapera, fiquei devendo promessa, mas se eu pudesse eu voltava pra onde o Rio Grande começa. E se me chamam de grosso, nem me bate a passarinha, argila do mundo novo. Não tem a mescla da minha sofada casco de touro com mágoas de carquejinha. Rio Grande. Rádio Alegrete AM, Rede Tchê de Comunicação. ZYK 210, 590 kHz. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural deste sábado, 30 de maio de 2020. Agora são 12 horas e 2 minutinhos. E é um prazer estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei com você todos os sábados neste horário do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Marcelo Castro. Marcelo Castro, Cidade Rural tem a força de... Comunicado oficial, Esco GD Tecnologia em Energia. Informamos que estamos atendendo a todos os clientes normalmente em nosso escritório, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Pela parte da manhã das 8 às 12 horas e à tarde das 14 às 18 horas na Avenida Tiaraju 1406, Edifício Pampatec. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, Esco GD. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores
Tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta, fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. E me acompanha no estúdio neste sábado Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Boa tarde, Gilberto, seja bem-vindo aqui ao programa Cidade Rural e, como sempre, estamos aí com muitas informações no mundo do arroz. Na última semana, para quem acompanhou, nós entrevistamos o Marco Aurélio Tavares, produtor rural e também analista do mercado de arroz, onde ele falou após 30 dias sobre como se comportou toda essa questão de preço, e também com relação a consumidor aí. Mas, Gilberto, essa semana nós também tivemos algumas mudanças, algumas quedas de braço. E eu gostaria que tu falasse para os nossos ouvintes, elucidasse, como é que está se encaminhando este mercado agora. Nós já estamos hoje, dia 30, final do mês de maio. Qual é a visão que se tem, sei lá, para daqui a 30 dias. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aos parceiros da Rádio Alegrete aqui. Cíntia, a último que eu estive acompanhando na sexta-feira, eu não acompanhei o mercado do arroz. Eu acompanhei até quinta. E eu também não acompanhei o último aumento, o último relatório de quinta-feira do CPEA. Eu acompanhei sexta de manhã, às 11 horas, a abertura da Bolsa nos Estados Unidos, em Chicago, onde abriu acima dos $17. Estava no momento que eu abri a $17,06. Isso representa $18,80 para nós aqui. Mas na quinta-feira eu fiquei surpreendido que às 14h10 o arroz bateu $17,42 lá nos Estados Unidos. Ele teve um aumento. Então, o que eu quero dizer? Vou explicar isso para o pessoal entender a situação de hoje e as quedas de braço que você falou no preço, para o pessoal entender. Eu já tenho repetido isso, pessoal. Nós temos repetido alguns programas aqui, só arroz. Depois nós vamos dar umas férias para o arroz, né, Cíntia? E vamos falar de outros. Nós temos muita gente, muito negócio para fazer e falar aqui do agronegócio do Alegrete, desde leite, soja, carne. Mas neste momento eu quero que o pessoal entenda que a gente está batendo bastante, porque o nosso produtor de arroz que está em plena safra, que muitos já estão comprometidos em vender, outros fizeram muito esforço para procurar não vender arroz, e por causa que a gente sempre dá um alerta. E isto é bastante assim, o produtor tem que estar bastante alerta
no que está acontecendo no mercado hoje. Então, assim, voltamos atrás. Então, eu quero dizer assim, dia 23 de abril, praticamente final de abril, vamos dizer assim, que foi no finalzinho de abril, aí até o dia 28, o arroz saiu, que estávamos projetando lá junto com o Marco Aurélio, e já estava projetado o arroz lá a 14 dólares e meio na bolsa desde dezembro, vinha dando esse sinal que saía dos 12 dólares e ia para 14, e que este ano nos Estados Unidos a bolsa tinha uma tendência de passar o ano a 14 dólares, 13 dólares e 80, 14 dólares e 50, nós já falamos lá em janeiro, fevereiro, inclusive com o Marco Aurélio aqui nesse programa. Dessa tendência veio a pandemia e aí a coisa começou a se complicar. Bom, mas vamos falar dia final de abril. Todas as pessoas, os produtores, a região, os agentes comerciais do Brasil estão dizendo que tudo isto aconteceu pela pandemia e que pelo dólar, questão política e pela dólar. E eu digo o seguinte, realmente foi o pingo d'água, nem a gota, o pingo d'água para o arroz ter essa coisa, porque senão nós ficávamos no mercado interno baixista, como sempre foi. Então foi a gota d'água, foi o pingo d'água para que, mas já tinha uma sinalização produção. Bom, mas o que aconteceu? Por que lá nos Estados Unidos em abril subiu o arroz? Subiu o arroz porque eles estavam projetados, que eu também já tinha falado aqui num número, gravam esse número de produção que os Estados Unidos precisam. Eu aqui já tinha dito, nós precisamos produzir, o Mercosul precisa produzir arroz, e os Estados Unidos precisam produzir arroz, porque os nossos estoques são virtuais. Eu tenho alertado isso. Nossos estoques, depois, uma outra hora, eu posso explicar, se nós temos tempo, o que eu quero dizer com estoques virtuais. Até porque, lembrando que o Marco Aurélio pediu, né, que vocês e o Henrique Dornelles viessem para falar sobre essa questão de estoques, né? Isso, é muito importante. Isso. Se nós olharmos os números, Cíntia, dos estoques de arroz no mundo, nunca teve tão alto como está hoje. Na Ásia sempre teve 90% dos estoques lá. Hoje eu digo, eu não fiz essa conta, mas eu digo que é questão de 94, 95% dos estoques estão lá. Mas vamos deixar esse negócio do estoque para outro momento, senão eu perco o raciocínio. Aí então, lá em abril, eu sempre venho falando que nós precisamos produzir, e os americanos também precisam produzir. Quando chegou lá em abril, até então estava determinado que os Estados Unidos ia plantar até 3 milhões e 200 mil hectares. 3 milhões e 200, 2.900. O ano passado era para eles plantar 3. E o tempo chuvoso no momento do plantio, eles conseguiram plantar 2.540. Chegou em abril, estava tudo programado, estavam plantando e começou a chover nos Estados Unidos. Dos 3 milhões e 200 hectares que eles iam plantar, baixaram naquele momento para 2.850. Explodiu o mercado lá nos Estados Unidos. Consequentemente, começou a valorizar o porto aqui. Começou a valorizar o porto. Bom, o que aconteceu ontem? Ontem não, sexta não, quinta-feira, quando às 14 horas explodiu o preço. Explodiu por quê? Porque ele chegou a 17,14 lá em abril, dólar nos Estados Unidos, que representa 18 dólares e 50 para nós, e depois ele baixou de novo para 15, coisa e tal, durante o início de maio veio 15, 16 e estava se mantendo aí em 16, até quinta-feira, às 2 horas. Quinta-feira ele foi para 17,42 agora. Às 2 horas foi para 17 dólares, isso representa 19 dólares para nós aqui. Mais de 19 dólares.
E eu não vi o motivo. Eu estou imaginando, porque os Estados Unidos termina a janela de plantio esta semana. Eu estou imaginando agora, não tenho os números, eu vou pesquisar agora essa semana que vem. A estimativa deles real. A estimativa. Para mim, de novo, deu um problema que se confirmou que não conseguiram plantar toda a área por causa de chuva. Eu sei que na semana passada eles encerraram com 70%, 2 semanas atrás, a semana passada foi com 80% da área plantada e 60% nascida. Se continuou chovendo e tal, eu só sei dizer que só vi, porque a bolsa é que dá o primeiro. Então eu preciso ver as informações e o porquê isso. Bom, o que eu tenho que dizer para o pessoal? Eu tenho dito o seguinte, o Mercosul colhe em março, até março, abril, e tem que abastecer as Américas até agosto. Agosto, os Estados Unidos colhe, agosto, setembro, e tem que abastecer as Américas até a colheita do Mercosul. Vamos dizer assim. Então é como se agora nós temos que mandar arroz para eles e depois eles mandam arroz para nós. Tá. Só que o mercado não acontece dessa forma. O mercado vai ser constantemente comprador. Quer dizer, eles vão comprar 2 navios dos Estados Unidos, vão comprar um navio do Brasil, daqui a pouco. Porque ele vai ter que ir formando esta clientela. Por isso que nós hoje estamos trabalhando com o mercado internacional. Bom, senhores produtores, quando nós trabalhar com o mercado internacional, nós temos que entender também de câmbio. E para entender de câmbio, temos que entender um pouco de política, porque o câmbio depende muito da política. Então, vamos aqui, senhores produtores, no que aconteceu. O arroz estava a 47, 48, Cintia, e foi para 55. Quando chegou em 55, 56 reais, muitas pessoas me ligaram que os agentes comerciais estavam dizendo assim, vendem porque vai baixar, vendem porque esse preço não vai ficar, vendem porque não sei o quê, vendem porque a pandemia terminou e vai baixar o arroz. Eu disse para as pessoas, não vai baixar o arroz. Por quê? Porque o arroz, com o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no câmbio, o que está acontecendo com as políticas, é um contexto de cenários que nós temos que analisar. Vai ter uma tendência de para o Silvano, vou dar um nome para a pessoa, o Silvano me consultou num determinado momento se ele negociava o arroz e ficava com outros negócios, gado, sei lá, e eu disse para ele, olha, Silvano, porque estavam oferecendo para ele 56, eu digo, não, Silvano, o arroz vai a 63, quem sabe até 65. Eu até nem falei em valores reais para ele, eu disse em dólar. Eu disse, vai a esse dólar. E foi. Bom, aí, Cíntia, qual é o babado novo? Segunda-feira, depois da situação política nossa brasileira, tudo que a gente vê ali com o Brasil, com o governo, depois dos vídeos que lançaram, o dólar deu um sinal de queda no Brasil, segunda-feira. Veio de 5,80, 5,90, que vinha para 5. Vinha para 5. O que os agentes comerciais turbinaram de novo? Muita gente, segunda-feira, que o arroz ia baixar, que agora vai baixar o dólar. Inclusive, eu me encontrei segunda-feira num restaurante aqui em Alegrete, que ele me chamou, disse, estou passando aí, quero falar um pouquinho contigo. Um corretor, que é o corretor que mais arroz fez corretagem de arroz para os navios, para a exportação em Rio Grande. E aí ele mesmo me disse, o arroz vai baixar agora porque o dólar vai baixar. E porque não vão mais pagar 70, 65, 70 reais no porto. E eu fiquei olhando para ele. Não fui discutir com ele. É meu amigo, conhecido há muito tempo. Realmente é uma pessoa que entende muito de mercado e que negocia muito, há muitos anos ele trabalha com esse mercado e exportação.
ele foi de empresas, de trades, ele foi funcionário de trades importadora e exportadora, quer dizer, um cara que entende no mercado, mas ele está doente no mercado antigo, ele não está analisando todos os cenários. Eu digo doente é quando a pessoa está fixa naquele... Está com a ideia fixa. Com a ideia fixa naquele negócio que ele sempre fez. Ele não tem maldade, ele nunca foi maldoso. Ele sempre, quando eu chego para ele, digo assim, Che, qual é a perspectiva do mercado? Ele sempre deu a perspectiva real do mercado que está acontecendo. E eu vi naquele momento que a pesquisa é um meio que ele está trabalhando e é um meio real que ele está vindo. Hoje ele faz corretagem, mas as trades que estão comprando, eles vão dizer para ele que vai baixar o dólar, que vão baixar o preço, com certeza. Não vão dizer que não, né? Então, mais ou menos isso. Então, quando ele me fez essa colocação, eu fiquei quieto e aí eu digo, bom, vou cuidar o mercado essa semana de novo. Aí, segunda-feira, observei, no CPEA, segunda-feira, por causa desse movimento, baixou 30 centavos, de 20 a 30 centavos o preço do arroz no CPEA, segunda-feira baixou. Foi uma queda de braço muito grande dos agentes comerciais do Brasil contra o produtor para baixar o preço. Quer dizer, foi uma queda de braço entre o produtor para baixar o preço. O que aconteceu na terça? Subiu o dobro do que tinha baixado na segunda. O preço que estava, eu não lembro agora de memória, Cíntia, mas estava 62,49 centavos, tinha baixado para 62,20 centavos, mais ou menos, e ele na sexta-feira fechou 62,90. Na terça-feira. Na quarta-feira, que foi na quinta eu não peguei o preço do CPEA, na quarta eu peguei o preço, ele subiu mais 20 centavos, ele passou 63 e alguma coisa. Quer dizer, foi o contraveneno da queda de braço, quer dizer, então vamos dizer assim, o produtor nessa queda de braço levou de novo. Por quê? Porque o dólar ameaçou baixar e deu uma subidinha? Não. Porque o arroz lá nos Estados Unidos subiu, e porque nós vamos fazer parte, o Mercosul vai fazer parte o ano todo das exportações. Se o dólar baixar, vai parar de vender arroz? Vai baixar o preço do arroz? Não, vai subir em dólar. Então deixa eu dizer o seguinte, senhores, quando o arroz chegou a R$56, lá nos Estados Unidos estava $15, $16 o arroz. E o arroz aqui chegou a R$56. E a R$56 aqui era $10, porque o dólar estava 5,60, 5,80. Chegava a ter momentos de ser menos do que $10. Mas eram os $10 a 56 era maior do que os $12 a 38 e 40 reais. Então, esta atenção que o produtor tem que ter, saber, tá $10, mas está um preço bom interno, uma relação boa de troca de insumos, para ter uma referência, né, Cíntia? É a relação de troca, quer dizer, eu comprava o diesel e gastava quanto saco de arroz, eu comprava adubo, gastava quanto saco, a relação de troca tá boa, tá $10, mas o preço tá bom. Agora, a 65, se baixar o dólar, não vai vir para 56, vai aumentar em dólar. Em vez de ser $10, vai a $13, $14. O que eu tenho falado para as pessoas? Prestam atenção, pessoal, que o arroz na América, agora vamos falar continente americano, não deve baixar de $13, $14. Se ele chegar a $13 nos Estados Unidos, aqui vai ser $14,30, porque a diferença mais ou menos é 10%, porque lá é 45 quilos e aqui é 50 quilos o saco. Então por quilo tem que aumentar um pouco mais. Então esta queda de braço que o produtor tem que ficar atento. Nós temos que ficar atento.
nós temos arroz para sustentar as Américas? Temos, porque tudo que os Estados Unidos colhe e tudo que o Mercosul colhe tem arroz para nos abastecer, com um pouco de, que nem disse o Henrique, um pouco do estoque do Uruguai, do Paraguai, do Brasil, dos Estados Unidos, mas nós estamos no limite da produção. Por quê? Porque há 4, 5 anos nós viemos tendo prejuízos. Então, a produção está no limite do seu consumo. Agora, isto aconteceu em 2008, 2009 e nós não fizemos o dever de casa como produtor. Nem o Mercosul e nem os americanos. Se botaram a plantar em 2010, um preço que estava se mantendo em 2014, em 14 dólares, 13 dólares, veio abaixo de 10 dólares, veio para 9 dólares nos Estados Unidos, momentaneamente. O que eu digo que vai acontecer nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos, já está, se eu olhar os 5 anos de 2008 até 2014, o arroz se manteve em média de 14 dólares. Em termos de valor real de dólar. Dólar normal, não alto, porque tem os aumentos e baixos dos dólares, perante política, perante todos os cenários, se manteve aquele preço, mas valor de troca, vamos dizer, para o pessoal entender. O valor de troca até 2014 estava um valor de troca relativamente excelente. Aconteceu como 2011, que valeu pouco o arroz porque plantaram demais, nós não fizemos, aumentaram a produção, nós não fizemos o dever de casa e o arroz teve um momento baixo, que eu digo que vai acontecer agora. Se nós soubermos medir, não aumentar a grande produção, trabalhar com a nossa coisa, não querer aumentar a área, não querer, eu vou manter essa coisa que o Henrique na Federal Arroz fez esse trabalho. Se nós manter isto, nós vamos manter uma relação de troca boa nos próximos 5 anos, porque o arroz vai se manter nessa relação de troca por alguns fatos que correm hoje, por alguns cenários. Por exemplo, assim, se nós plantar demais e colher demais, se os Estados Unidos plantar e colher bem, ele vai vir um pico. Num ano ele pode vir a 10 dólares de novo. Tem um valor de troca mais baixo. Mas a tendência é... Então, por exemplo, assim, lá em final de abril, início de maio, que era quando o arroz bateu, naquela semana que bateu a R$56, que era 10 dólares, hoje o arroz a 62, 63, ele está em 12 dólares. A dólar o dia que o dólar estava 5,28, representava 12 dólares e 20. Hoje, a 65, é 12 dólares. Depende do dólar. E a tendência do dólar é, assim, o que o produtor tem que ficar atento? Por exemplo, assim, esta guerra política se estabiliza, o Brasil é uma potência para vir dólar para cá. No momento que se estabiliza essa coisa política, essa guerra interna que estão fazendo com o Brasil, no momento que o governo tomar pé da rédea, vai vir dólar para cá, vai vir investimento e o dólar vai cair. Porque Tu acredita que agora, desse mês de junho, o mercado vai se comportar desta forma? Vai se manter? A estabilidade do preço do arroz vai se manter em reais, em valor de troca no momento. Em 60, acima de 60, até 70, o arroz vai se manter. Se der qualquer empecilho, ele sobe mais. Se realmente os Estados Unidos, eu não sei dizer hoje, na próxima semana. A próxima semana, se realmente a hora que nós tiver informação que essa alta de quinta-feira foi por excesso de chuva, porque o arroz está em emergência, se é excesso de chuva, que vai ter replantio de arroz, lá é complicado o negócio. Se terminou a janela, está chovendo, se realmente os Estados Unidos vai colher no seu limite
Bom, Cíntia, eu aqui no programa com o Henrique disse assim que eu estava surpreso que no relatório dos americanos tinha sido mediano a produção deles, que eu achava que ia ser bem mais, 216 milhões de sacos. Inclusive com o Henrique aí, que os Estados Unidos tinha sido conservador e eu não tinha entendido naquele momento por que era conservador. Foi o programa o dia que estava com o Henrique aí, os Estados Unidos foi conservador no arroz. Tudo ia produzir bem, soja, milho, lembra que eu falei isso? E que os Estados Unidos tinha sido conservador. Na outra semana apareceu, foi conservador, porque estavam, na área de arroz, estavam com muita chuva. Entendeu? Então, nós estamos muito cedo para dizer. Eu arrisco dizer que o arroz vai se manter acima de R$60 por enquanto, até 70, mas com muito observado. O que eu tenho feito? Eu tenho procurado vender o arroz. Esses dias uma empresa que eu precisava terminar de pagar o frete da lavoura, as despesas de colheita e alguns insumos que eu tinha negociado para a safra, que a gente sempre negocia para a safra, e o rapaz me ligou, como é que tu tá para semana que vem? Que eram os vencimentos. Eu digo, olha, meu amigo, as minhas contas eu estou pagando, não estou pagando durante o jogo. Eu estou esperando terminar o jogo, entrar para os 15 minutos de prorrogação, aí eu vou ver o dinheiro para te pagar. Então tu já sabe que está tudo programado para mim te pagar semana que vem. Mas se me faltar uma entrada de dinheiro, eu já vou pedir 15 minutos de prorrogação para ti. 10 dias tu vai me aguardar. Porque eu não vou vender nada de arroz na frente. É assim que eu estou fazendo, pessoal. E qual seria a tua orientação, Gilberto, para a gente fechar essa parte aí para os nossos produtores nessa semana que entra, primeira semana do mês de junho? Cíntia, como eu não acompanhei na sexta-feira e não acompanhei o final da quinta-feira, porque hoje o cenário é diário, viu, Cíntia? O cenário hoje é diário. Mas eu digo o seguinte, eu não tenho medo do arroz vai ficar firme. Eu digo assim, o preço do arroz, a tendência é ficar firme. Eu não sou assim, o cara não vendeu a semana passada a 65 e vendeu essa semana a 62, ele está dentro do preço. Não vendeu a 62, que está realmente, o preço no CPEA do Estado está 62, vendeu a 60, baixou 10 centavos, baixou, tu viu? Entrar em desespero, porque tem produtores que são assim, tem pessoas, não é produtores, tem pessoas que são assim. Então, a gente tem que ter uma coerência na média. Eu digo que o arroz não tem como baixar de R$60 no momento, com viés de ir a 70. 65, depende da semana. Uma semana tu vai vender um pouco melhor, outra semana tu vai vender um pouco... depende do seguinte, Cíntia, muitas vezes deixam tudo para vender junto na quinta-feira. E na quinta-feira pode não ter mercado, tem que ir, o produtor sempre tem que ir fazendo a sua média. A sua média. Só que se corre o risco, eu tenho dito assim, eu tenho certeza que o arroz vai ficar em média, no mínimo a $14. E o produtor acompanhar diariamente para poder escalonar e fazer a sua medida. Olha, eu corri muito risco esse ano de deixar para a última semana negociar para pagar o que estava vencendo naquela semana. O ano passado eu me preparava 30 dias antes. E eu corri esse risco. Aí tu corre o risco de deixar na última semana, tu vai chegar, precisa vender na segunda, porque na terça vai entrar o cheque no banco. Tu corre o risco de não vender a 60 e vender a 55. Mas eu me propus a correr este risco, tu entende? E eu acho que pela situação dos estoques ajustados, pela situação... Eu não fui ver a história da Conab. Eu tenho tudo anotado os últimos 10 anos, e na minha agenda, que eu tenho ela diária, eu tenho os últimos 5 anos da Conab, os estoques. Se a Conab agora apareceu 500 mil toneladas de arroz a mais, eu quero perguntar para ela, mas e assim, da noite para o dia? A mulher, para ter filho, não pode nascer um filho, a semana que vem nascer 10 filhos, tem que ter 10 mulheres grávidas.
para nascer filho. E para aumentar o estoque, onde é que está esse estoque? Alguém tem que ter plantado. Então, vocês estavam errados antes, vocês estavam... Onde é que está? Onde é que está essa... Então, estão trabalhando muito virtualmente. E esse é um assunto que a gente vai ter que ter mais uma hora para poder tratar. É a mesma coisa que o seguinte, tem uma outra coisa que você viu o seguinte, Cíntia, eu não tenho falado no aumento do consumo, do arroz neste momento da pandemia, e eu não tenho falado que o responsável é o dólar, eu tenho dito o seguinte, o dólar foi o pingo d'água, o aumento do consumo momentâneo também foi o pingo d'água. Por quê? Porque eu analisei desde 1980 até 2020, toda a produção e todo o consumo do Brasil. E me dei conta que esses momentos não é representativo. Pode ter um mês que consome bastante, 2 meses, 3 meses, 6 meses, parece que tem um consumo bastante, mas depois se estabiliza. É que nem o dólar. A média, então, é o seguinte, a Conab disse que o consumo de 2019 foi 10 milhões e 500, 10 milhões e 600, eu não lembro. No meus cálculos foi 11,300. Se eles estão aumentando o estoque agora, que apareceu do nada, tantas 1.000 toneladas de arroz, é porque está muito virtual. Eu não fui analisar isto, né, Cintia? Eu até vou ter que ver com o Marco Aurélio, mas eu não fui analisar isso. Mas sei isso porque eu tenho acompanhado sempre essa novela toda. Mas o produtor tem que ficar ciente do seguinte, produtor, os agentes comerciais, o que eu entendo? Que as empresas não têm a quantidade de oferta para eles aproveitar a quantidade de compra que eles estão tendo. Quer dizer, todo mundo, os mercados estão comprando arroz das empresas e as empresas não têm para repor. Então, tudo que pode ir nas empresas, elas querem comprar hoje. E como não estão conseguindo e todo mundo quer ganhar dinheiro e os corretores querem aproveitar para fazer o negócio, ganhar comissão, eles não têm o que dizer e todas as semanas vai ser uma batalha. Subiu para 55, 56, vai baixar o arroz. Vai baixar o dólar. Todas as semanas tem uma batalha. Mas, pessoal, nós estamos numa situação de coerência entre estoque comum, estoque e consumo, que a gente não sabe o que vai ser daqui 30 dias. Eu não sei te dizer, Cíntia, o que vai ser daqui 30 dias. Em 2008, quando deu aquela crise, o arroz saiu de 10 dólares, que era 10 dólares, não era 12 como estava agora, lá na bolsa, e foi para 21 dólares e 40. Mas ele fez um pico, subiu e chegou lá. E depois baixou um pouco, depois veio baixando e ficou 5 anos num patamar mais alto, dos 14 dólares. O que está acontecendo nesta crise? Ele deu um pico para 17 dólares, voltou, tentou voltar, fizeram de tudo para voltar abaixo de 15 na bolsa, não conseguiram, subiu, flexibilizou entre 15 dólares e 16 dólares na bolsa, e agora, 30 dias depois, deu outro pique para acima um pouco de 17 dólares. O arroz daqui 30 dias vai depender do que evoluir a lavoura de arroz dos Estados Unidos. Então, nós vamos acompanhar. Daqui 60 dias vai evoluir os preços, outro cenário, do que vai ser a lavoura dos Estados Unidos. É isso que o produtor tem que estar alerta. Se dá qualquer xixo lá, o arroz passa de 20 dólares na bolsa dos Estados Unidos. Se acaso produzirem 220 milhões de sacos, que é o que eles precisam, 220, 224 por aí, o arroz tende a estabilizar nos 14 dólares, é isso que eu quero dizer. Então eu estou jogando com o mínimo aqui, certo, Cíntia? E certo, produtor, eu tenho dito o seguinte,
Pessoal, fiquem alerta e fiquem espertos, que o mundo hoje está muito esperto. E vamos agora então renovar os nossos comerciais. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Comunicado oficial ESCO GD Tecnologia em Energia, informamos que estamos atendendo a todos os clientes normalmente em nosso escritório, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Pela parte da manhã das 8 às 12 horas e à tarde das 14 às 18 horas na Avenida Tiaraju 1406, Edifício Pampatec. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, ESCO GD. Voltamos para quem ligou o rádio agora. Você está ouvindo o Cidade Rural, me acompanha no estúdio Gilberto Pileco. E na próxima semana, próxima quinta-feira, Gilberto, temos o Terneirão, dia 4 de junho, promovido aí pelo Sindicato Rural de Alegrete. Mandar um abraço para toda a diretoria, junto aí ao tradicional remate da Agenda Remates e também com a transmissão do Lance Rural. Então, no próximo dia 4, teremos aí mais um Terneirão de Alegrete. E esta semana também uma notícia da Farsul, que está orientando os produtores sobre as devoluções relativas ao Plano Collor. Tu tem algum entendimento desta função, Gilberto? A informação diz que os produtores, pessoas físicas ou jurídicas, com contratos de crédito rural anteriores a março de 1990 e quitados após esta data, com correção pela caderneta de poupança, terão direito à restituição dos valores pagos a maior. A decisão aconteceu agora no último dia 15 de maio pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, todos os produtores enquadrados nessa situação, inclusive com os contratos quitados, renegociados ou ainda devedores ao banco, podem entrar com a medida judicial individual contra o Banco do Brasil ou a União. Essa é uma informação do setor jurídico da Farsul. Então, tu tem alguma informação sobre este assunto, Gilberto? Não, eu não esse assunto... Mas é bom o produtor procurar, né, os seus advogados. Eu realmente não tenho essa relação nenhuma. Quem eu sei que é defensor de muito isso era aquele advogado doutor Afonso, lá de Porto Alegre, que eu sabia que era sempre foi, mas eu não tenho informação de como funciona. Gilberto,
No programa mais cedo, na primeira parte, você falou bem da parte técnica de como é que funciona essa relação de mercado, preço de arroz. Agora vamos para o produtor, porque essa semana eu acompanhei algumas informações do nosso consumidor, e junto aos órgãos competentes, como o PROCON, aqui em Alegrete e demais regiões, eu acredito que sim, estão em reunião para saber por que teve o aumento da cesta básica de alguns produtos, inclusive o arroz. O ouvinte que está nos acompanhando, mesmo que não seja produtor, Gilberto, deve estar tendo um entendimento maior de algumas questões com relação à produção, com relação ao produtor, indústria, até chegar o prato na nossa mesa. E de uma forma clara, Gilberto, para o nosso consumidor final, como é que tu podes explicar esta suba lá na gôndola? Cíntia, uma defesa maior disso cabe, eu tenho visto assim, por exemplo, as nossas entidades, associações, federação, Farsul, o Antônio da Luz, que pode nos explicar uma coisa mais fácil. Mas vamos na coisa corriqueira, Cíntia, já que eu sei e está bastante apreensivo essa situação para o consumidor, inclusive para o pessoal da, como é que chama? O PROCON, querem saber porque as pessoas elas não têm. Deixa eu te dizer o seguinte, Cíntia, vamos explicar para o nosso consumidor uma coisa bem simples. Eu já recebi algumas críticas, Cíntia, e eu não tinha falado contigo, e já de 2, 3 semanas atrás, algumas pessoas já tinham me colocado isso. E eu, como consumidor também, a gente pensa, vai dobrar o preço do arroz, vai ficar caro. O PROCON quer saber por que ficou caro, essas situações assim. O consumidor quer saber, e agora nós vamos ficar... Não, pessoal... vamos fazer uma coisa assim. Eu no mercado fui e fiz isso na prática. E fazer na prática tu vai ver que funciona. Por exemplo, assim, eu vou fazer uma refeição para mim. Eu preciso comprar eu vou fazer uma gincana. Eu quero que vocês vão lá e dão um cardápio para ti, Cíntia. Mas tu fazer o suficiente que tu come. Uma pessoa come. Então, vocês vão lá, vão comprar. Escolhe. Se tiver um ovo, tira a carne no cardápio. Mas compram legumes que vocês quiserem, verduras que vocês quiserem e arroz. E vamos fazer uma gincana. Eu fiz isso. Eu fiz para mim ver. Então, eu fui no mercado e aí olhei, comprei um ovo. Paguei num 60 centavos, no outro paguei 50 centavos. Tabelado. Um ovo. Aí eu peguei uma batata. Aí peguei uma batata, não, essa batata é muito grande, para mim sozinho, peguei uma batata média, pequena. Paguei, só aquilo, paguei 25 centavos. Aí peguei uma cebola. Também não peguei uma cebola grande, porque se pega uma cebola grande, vai sobrar cebola, ia cortar metade. Não. Peguei uma cebola média, pequena, paguei 20 centavos. Aí peguei um tomate, também não muito grande. 0,75 centavos. Achei um absurdo o tomate, 0,75 centavos um tomate. Bom, mas ele tem pouco peso, porque a gente compra um, tá, tudo bem. Mas custou 0,75. Aí comprei uma cenoura, também uma cenoura não grande, uma cenoura média. Só que a cenoura, para fazer uma coisa. Bom, então, quanto eu paguei a cenoura? 50 centavos. Bom, aí 1 quilo de arroz. Peguei o arroz já caro. Peguei o arroz de R$18 o pacote. De 1 quilo? De 5 quilos. De 5 quilos. Na realidade eu peguei o de 1 quilo, que custou R$4,50 naquele dia. 4,50. Dividido por 12 refeições. Dá 12 refeições, eu medi. Naquele dia já estava 4,50. Eu peguei o arroz... Peguei o arroz caro. Deixa eu dizer, peguei o arroz caro. Deu 0,37 centavos.
Porque se ele fosse o de 5 quilos, que é o popular, o de 5 quilos ia me custar R$ 22,50 esse pacote de arroz. Então, peguei o pacote de arroz caro. Custou 0,37 centavos. Tá. Aí o seguinte, tu viu que está dentro da média, né, Cíntia? Uma refeição. Aí o seguinte, aí eu fui pro arroz, que está o preço hoje, R$13 a R$15. R$13, é que eu peguei, tá, R$13 dividido por 60 dá 0,21 centavo. Por que eu fiz essa conta? Porque o arroz, quando estava R$13, R$10, a semana passada, um mês atrás, tu encontrava arroz a R$10 no mercado, 5 quilos. Então, R$10 dividido por 60 refeições dava R$10. Vamos ver uma coisa aqui. Dava 0,16 centavo uma refeição. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer, Cíntia? O arroz pode ir a R$30. Um pacote de 5 quilos, quer dizer, o dobro. Está 13, 14, 15 hoje. Algumas marcas boa de ponta está 18, 20. Lá em São Paulo está 18, 20 reais. Está dentro da média da cesta básica que custa. Não está caro para o consumidor. Não precisa entrar no terrorismo. Está dentro do preço. Acontece que estava muito barato. Eu sei que pesa, eu sei que aumenta, mas eu quero te dizer o seguinte, Cíntia, se for 30, se dobrar o preço do arroz, ele vai ficar dentro da proporção que sempre teve do custo de uma refeição. Acontece que o arroz vinha defasado na sua relação de troca. Então, consumidor, não tem, porque o arroz não vai dobrar de preço e a R$30. Nós já estamos, ele ficando caro, ele ficando R$20 um pacote de 5 quilos, 20, R$25, ainda ele está dentro da proporção da média de todos os produtos que custam uma refeição. Por quê? Porque 1 quilo de arroz dá 12 refeições. Se tu pegar esse... Bom, o que muda aqui? Tira os 60 centavos do ovo, Cíntia, e compra 1 quilo de carne, que eu fiz isso. 1 quilo de carne, paguei 1 quilo de carne, e comprei 1 quilo de carne mediana e 1 quilo de carne mais cara. Eu fiz as duas proporções. Cíntia, fiz o arroz. 100 gramas de carne, comprando a 18, 20 reais ou quilo, 100 gramas de carne, tu tira o ovo e é bastante carne para uma pessoa. Agora tem que fazer para uma pessoa, tem que fazer na medida. Eu botei na medida o arroz, eu botei na medida a cenoura, eu botei tudo, tem que fazer na medida. 100 gramas de carne é muita carne para uma porção de arroz. Eu até digo o seguinte, 50 gramas de carne. E aí o seguinte, dá o mesmo preço da proporção do arroz. Então, eu não vejo, eu vejo dentro essa prática. Fazer, por exemplo, assim, o Marco Aurélio, a Feder Arroz vai lá, faz, os economistas vão lá e fazem um monte de coisa, vê a base, o preço. Faz na prática isso, faz na prática que você vai ver que... E é uma dica para o consumidor. Então, para o consumidor que está nos ouvindo, fica então 20 centavos? 20 centavos, se está 13, 14 reais, fica 20... gramas. Para 100 gramas. Não, para uma refeição. Para uma refeição. Para uma refeição. Uma refeição. Uma refeição, se o arroz é bom, uma pessoa pega 5 colheres de sopa. Pega 5 colheres de sopa e bota na panela, 5 colheres. Com 4, se tu botar um pouco, uma cenoura um pouco grande, uma batata um pouco grande, se tu fizer uma salada um pouco maior, tem que ser 4 colheres, porque senão se tu botar um pouquinho mais de carne, se tu botar 5 colheres de arroz, dá uma refeição. Mas refeição para quem come, viu, Cíntia? 5 colheres. Eu tenho certeza, se tu botar na... Mas vai não comer a panela. Não dá conta mais arroz. Bom, porque se tu... Saboroso. É saboroso, eu também gosto. Eu acho a comida mais saborosa... Arroz com ovo. Arroz com ovo, Bota 7 colheres. Aí eu te digo o seguinte, ó... Por quê? Porque o arroz dá 12, 13 refeições. Se tu botar 7 colheres, vai dar 11. Realmente na prática, Gilberto, tu medir e verificar. Aí então, para o nosso
consumidor, é isso que nós podemos mencionar. Tu sabia que eu era chefe de cozinha, assim? Estou sabendo dessas tuas habilidades. Gilberto, seguimos aqui então, mandar um abraço pro Caio Bica, lá do Sindicato Rural, também pro seu Homero, né? O seu Homero sempre atento, né? E reforçando, Gilberto, que no próximo dia 4, teremos aí mais este terneirão, inscrições até a próxima segunda-feira, onde aqui ele me passa as informações, né, com a questão de que é transmitido mais uma vez pelo Lance Rural, né, tem os financiamentos oficiais, né, e que existe aí por parte dos compradores, né, a grande procura, né? Então, que os senhores aí, né, possam estar entrando em contato com a agenda ou também o Sindicato Rural de Alegrete. Gilberto, temos mais um tempinho, vamos mandar aqueles abraços que estão enraizados, que não saem. Vou mandar um abraço forte para a dona Odete Pileco, também o seu Pedro, que essa semana esteve aí, né, fez aí estava com um probleminha de saúde. Mandar um abraço para o senhor, que o senhor se restabeleça tão logo, e para a nossa amada equipe da Panela Campeira, que está sempre atenta aqui ao nosso Cidade Rural. Pois é, Cíntia, tem um monte de gente que sempre a gente tem que dar abraço e eu acabo esquecendo, e com a minha memória acabo fazendo confusão com os nomes. Mas eu conheci esses dias atrás Jorge Luiz Kersh, e nós estávamos num lugar e ele me conheceu pela voz. E aí me disse assim: todos os sábados eu escuto o programa de vocês lá no São João. Então quero mandar um grande abraço, uma satisfação ter conhecido ele. E assim, ele é natural ali do São João, de família natural de lá, gente gaúcha dali, que vem já de tradição bastante lá daquele lugar. Então foi uma satisfação conhecer e uma satisfação saber que está com a gente. Depois tem a Yara Hereno, Leonir Hereno, que todos sabem estão com a gente. Tem o pessoal da família Batistella, um monte de famílias sempre junto com o seu Arsênio, a dona Cecília, o Pedro Ramos, a Marlene Feijó, que também é outra que está sempre ouvindo a gente. A gente até precisava começar a fazer uma volta e pensar em todos o interior. Também o Álvaro, o Mano Caminhoneiro, que a gente chama, eu até tenho que falar com eles, porque eu estou preocupado com o negócio das estradas, como é que está. Foi bom tu ter falado, Gilberto. Tem os produtores que estavam me pedindo que fosse colocado aqui no programa sobre a estrada do Rincão, essa que dá no Lixão, porque todo mundo sabe que é aquela coisa, lá do município ou é do estado, é do estado ou é do município. Então fica a dica aí, que quem puder, né, aí do município nos dar essa informação. Os produtores estão muito preocupados, porque a informação que eu tenho veio a pandemia, se esqueceram das estradas, né? Então tem essa pauta aí, Gilberto, que eu tenho recebido faz dias. Tem essa pauta, tem que dizer para o pessoal. Outra pauta que me cobraram, Cíntia, que nós estamos falando muito de arroz. Eu expliquei que nesse momento nós precisávamos fazer isso para alertar uma mudança de hábito, de costume comercial no arroz, que eu acredito, pode não ser. O arroz, assim como está também, daqui a pouco pode vir mais baixo de 60, né, Cíntia? Pode vir aos 50. Tudo é possível acontecer, porque o estoque hoje está grande na Ásia, mas assim, nós temos que, então eu expliquei isso, mas o pessoal estão me cobrando, e os assuntos alheios e assuntos da cidade e plano diretor e não sei o que, com a pandemia ficou tudo, parece que tudo está parado, quer dizer que vocês não então, e o programa, e aí tem a soja, e tem muitos assuntos, Cíntia, que nós temos, mas por enquanto então vamos dizer assim, que todos que nos ouvem, que acompanham, o pessoal se sintam abraçados. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada.
obrigada então pela audiência de todos os senhores e as senhoras. Finalizamos esta edição do Cidade Rural com muita alegria sempre. Tenham todos um excelente sábado e domingo em família. Fiquem em casa se puder, porque o coronavírus ainda está aí rondando a todos nós. Muito obrigada.